E já vamos falar disso, né, com essa notícia que acabou de sair agora, né, na coluna da Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo. A 4ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu um ganho liminar aos cantores Chico Buarque e Gilberto Gil em uma ação movida contra Tiago Pavinato. A juíza Admara Falante Schneider determinou a retirada de circulação de uma paródia da música Cálice, com a letra fazendo referência ao ministro Alexandre de Moraes. A pena imposta em caso de descumprimento é uma multa no valor de 40 mangos. Para os artistas, a paródia colocou a obra em um contexto em que a democracia brasileira se refaz após tentativa de golpe perpetrada por Jair Bolsonaro e a esquerda e a extrema-direita. Tentativa de golpe perpetrada por Jair Bolsonaro e a extrema-direita, a qual se vincula Tiago Pavinato. Na decisão, a magistrada disse que, aspas, o perigo de dano ficou configurado, pois se trata de uma obra escrita e composta pelos autores, que lindinhos, que foi modificada sem autorização e veiculada em sítio público. Se fosse de Atibaia, talvez pudesse, né, circular, né? Esse sítio público, é só o de Atibaia que é terra sem lei. Os direitos autorais, continua a juíza, possuem certas limitações em que a obra pode ser utilizada sem autorização do autor apenas para fins didáticos e sem fins lucrativos, o que definitivamente não se coaduna ao caso em questão, fecho aspas. Eu nem vou comentar esse caso, eu vou deixar aqui para a mesa, mas eu só vou dizer o seguinte. Eu soube do processo, eu acabei de ler a nota da coluna da Mônica Bergamo. Eu não fui citado, eu descobri essa ação porque a equipe da Folha me ligou para saber a minha posição. E aí eu descobri a ação. Então eu não sei o que tem na petição, não sei o que tem nessa ação, o que eu sei é o que eu li na coluna da Mônica Bergamo. A Lei de Direito Autoral brasileira, no artigo 49, se eu não me engano, 47 ou 49, deve ser o 49, ela diz que é livre a paródia. É livre a paródia. Tanto que o Tiririca foi processado pelo Roberto Carlos, porque ele fez uma paródia e o Roberto Carlos perdeu. Mas aí nessa ação, pelo que nós vemos na coluna da Mônica Bergamo, o problema é eu ser bolsonarista. O problema é eu ser da extrema-direita. O problema é eu ser um nazista, praticamente. Eu sou um gay nazista. Olha, eu sou um gay processado por homofobia. Eu sou um gay nazista, um gay homofóbico. Olha como esse povo me pinta. Eu sou o próprio demônio para essa gente. E tá aí, essa ação, né, pede danos morais, 100 mil para cada um, 100 mil para o Chico Buarque, 100 mil para o Gilberto Gil. E uma coisa que eu não entendi da matéria, que a juíza fala que eu me locupletei com esse vídeo, o meu YouTube não monetiza não, viu, minha senhora? Porque para a senhora dar uma liminar afirmando isso, tinha que ter prova disso. Então a juíza completamente ignorou a Lei de Direitos Autorais e eu vou passar para vocês, senão eu vou ficar nervoso aqui. Eu quero comentar sobre esse assunto, porque me chama a atenção, e primeiro saudar a nossa audiência maravilhosa. Ela, aqui na notícia, né, diz que eles afirmam que a paródia colocou a obra em um contexto em que a democracia brasileira se refaz após tentativa de golpe. Primeira coisa, a gente está vendo só a notícia, mas a juíza não pode decidir sem ser com base naquilo que o peticionante está afirmando, não é? E ela não se atém a essa situação, porque, segundo eles, o problema da paródia não é que a paródia não pode ser feita, pelo que está escrito aqui. Ela não pode ser feita por gente de direita. E ela não pode fazer alusão a uma tentativa de golpe. Subgente. Uma tentativa de golpe. Primeiro, uma tentativa de golpe que nunca aconteceu no Brasil. É um crime impossível você dar um golpe de Estado sem uma faca, sem uma pistola, sem um revólver, sem estar armado. E mesmo que fosse golpe, dia 8, doutora Ana Paula, mesmo que fosse golpe, vamos imaginar que fosse, a paródia não fala disso. Sim, a paródia não fala disso. Ela fala da censura promovida pelo Alexandre de Moraes.
Sim. Não tem nada a ver com 8 de janeiro. Nada. A juíza nem vê a paródia, ela viu. E aí, na decisão dela, ela também não menciona isso. Ela diz... gente não viu a decisão, né? A gente só viu a Mônica Bergamo, que eu não fui citar. Ela fala aqui que o uso, né, de uma obra, os direitos autorais possuem limitações em que a obra pode ser utilizada sem autorização do autor apenas para fins didáticos, o que eu acho que foi didático. Exato, não é? Para que a gente possa esclarecer aí a população as situações que nós estamos vivendo. E sem fins lucrativos, que também foi sem fins lucrativos. Então, mais uma vez, uma perseguição a uma pessoa que vem fazendo um trabalho para o Brasil muito importante, como todos nós aqui. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte, não adianta tentar calar as pessoas, seja o Pavinato, seja qualquer outro jornalista, qualquer outro comentarista. Sempre nós vamos continuar falando e sempre surgirão novas pessoas, porque o Brasil está... sem condições de continuar na mão dessas pessoas. E esses cantores, esses compositores aqui, que são os autores dessas ações, eles vêm há mais de 30 anos monopolizando a cultura no Brasil. Quase que todos os artistas, para fazer sucesso durante um período significativo da nossa história musical agora nas últimas décadas, ficou atrelado a ter que passar pela bênção dessas pessoas. Então, na verdade, ao invés de contribuir com a cultura do Brasil, essas pessoas foram nefastas. Elas têm sido prejudiciais à cultura e ao surgimento de novas formas de música e de arte no país. Agora, que engraçado, né, professor Sono? Os autores da música Cálice conseguiram na justiça que eu me calasse. Os autores da música Cálice, uma música contra a censura do regime militar, estão pedindo a censura no regime atual. Nesse regime de exceção, que eu não sei que nome dá para isso aqui que tem no Brasil. Os autores de Cálice foram considerados subversivos pelo Estado brasileiro lá atrás e fizeram Cálice como uma forma de protesto. E hoje, alguém que protesta, os autores de Cálice quer que seja calado quem protesta. Olha como o mundo dá volta. Talvez porque eles nunca tiveram uma alma democrática. Na realidade, o que me parece que mesmo naquele período, o que eles defendiam era uma ditadura do proletariado, o que não é uma democracia. Eu vou fazer meus cumprimentos hoje, Pavinato, exclusivamente a ti, tá? E eu vou explicar por quê. Primeiro, ficou muito claro, eu tinha dado, muito recentemente, eu dei uma entrevista em que eu falei de procedimentos estratégicos que são adotados, são usados, e esse que eu vou falar aqui agora, eu não falei nessa entrevista, mas fica muito bem configurado. Estrategicamente, eles usam o ato de prender o pobre e empobrecer o rico. Porque essa é a forma que eles têm de acovardar o rico diante da tortura e o aterror para o pobre. Esse é o procedimento estratégico que está sendo adotado. E foi adotado já ao longo de alguns anos. Qual é a lógica que perpassa tudo isso? Primeiro, fizeram uma comparação com o período de 64 de uma maneira muito explícita. Inclusive, a justificativa pelo que foi configurado no artigo da Mônica Bergamo é de que eles não poderiam admitir que você fizesse uma paródia. Você já explicou que a paródia está dentro do arcabouço legal, não tem nenhum problema. Você não poderia fazer uma paródia diante de uma música que foi utilizada por um período que eles consideram como sendo ditatorial. É um movimento cívico e militar que teve um estado de exceção, é a forma como eu interpreto. Tecnicamente, foi uma oligarquia competitiva com um estado de sítio num período específico. Ponto. Mas é isso aí. E eles consideram, eles dizem, não, mas aquilo não é comparável ao que está acontecendo agora. Não é comparável porque eles são os amigos do presidente. Não é comparável porque eles estão do lado daqueles que são os algozes e não as vítimas. Não é comparável porque neles nada o atinge, como não os atingiu naquele período. Porque mesmo tendo sido eles perseguidos dentro de um determinado período, eles eram vistos de uma forma altamente potencializada, exponenciada, seja o que for. E aí ele fez a comparação, eles fazem a comparação. E detalhe,
Na parte da paródia, são 40 mil, mas pelo que ficou no artigo, querem te botar mais 200 mil na cabeça. 100 para cada um. Certamente, sei Isso lá... que eu nem tenho apartamento em Paris, hein? Imagina se eu tivesse um apartamento em Paris. Se eu morasse em 4 mil metros quadrados em Salvador. Mas certamente precisarão desses 100 mil cada um para tomar algum Chateau Petuit, que é um vinho que custa 30, 40, 50 mil reais. Talvez seja por isso, porque muito dificilmente será utilizado para obras públicas ou para beneficiar a sociedade. Chamam de extrema-direita e vinculam ao bolsonarismo. Vamos deixar muito claro, o que caracteriza a direita é a defesa da liberdade e da propriedade. O que caracteriza o extremismo é o uso da violência no processo político. A direita, ela exclui a violência do processo político. Uma vez você fez uma correção, quando eu estava falando aqui, você disse que não existe extrema-direita. Eu concordo contigo. Não existe extrema-direita. Porque a direita ela se caracteriza pela exclusão da violência do processo político. Não à toa, a direita está aí, se manifestando e pedindo apenas liberdade e o uso dos instrumentos institucionais e constitucionais para afastar os abusos que são cometidos contra o povo. Esses são os pontos que a gente olha e diz assim, e eu encerro dizendo por que o cumprimento, Sotti. Cada gesto desse que eles fazem contra ti, Pavinato, quando fazem contra você, eles simplesmente respaldam e reforçam o peso histórico que você tem para a sociedade brasileira. Eu fiz um pedido, eu não conheço o Felipe Martins, não tenho amizade, não tenho simpatia nem antipatia pelo Felipe Martins, mas eu fiz um pedido, resista, porque você está configurado como o mais concreto preso político desse momento da nossa história, apesar de nós termos quase 1000 que poderiam ser identificados como tal. Você se configura como mais completa voz da liberdade. Não à toa vão te perseguir a cada passo e a cada ato teu, ao ponto de tentarem jogar os teus contra você. Todas as artimanhas são feitas. Você se torna, e se tornou e é, um vulto histórico. Parabéns para eles, porque se agora eles acham que estão se locupletando com isso, a história vai ler e dará os pesos relativos para cada um de acordo com o seu merecimento. O de vocês será bem próximo do esgoto. O do Pavinato estará voando para o céu.